Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa, aqui dirigida pelo pastor Arnaud, o homem de Deus, a quem agradeço muito pela confiança, e também agradeço a pastor Oloíde e o pastor Gedeon Júnior pela oportunidade que nos têm dado. E hoje nós chegamos ao capítulo 27 do livro de Êxodo, onde nós estaremos estudando sobre a construção do grande altar de bronze e também estaremos estudando sobre o pátio do tabernáculo. Esse capítulo é um capítulo muito importante para que nós possamos entender que o altar é um símbolo máximo do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E ele era todo feito de madeira de acácia, conforme o versículo 1, madeira que nunca apodrecia. E essa madeira também foi utilizada para construir a Arca da Aliança, a mesa dos pães da presença, o altar de incenso e o grande altar de holocausto, que nós vamos estudar agora, e todas as paredes de estruturas do tabernáculo de Deus. E como já vimos, a madeira de acácia, irmãos, é um símbolo da humanidade perfeita e incorruptível de Cristo, pois ele foi o único que não cometeu pecado e o único cujo corpo não sofreu corrupção, não apodreceu após a morte. No Salmos 16, do verso 9 ao 10, o salmista profetizando sobre Jesus diz: não me abandonarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O altar de holocaustos, portanto, é símbolo da cruz, e nele eram oferecidos sacrifícios de sangue, também chamados de holocaustos. Sobre este altar, irmãos, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, justamente no horário do início e do fim da crucificação de Cristo, uma vítima era oferecida em lugar do povo pecador. A vítima era um animal macho, sem defeito, sem mancha, ruga ou mácula, examinada minuciosamente antes de morrer em lugar do pecador. O animal que era oferecido no altar, irmãos, passava por 3 avaliações antes de ser imolado. Era avaliado pelo ofertante, pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote, para que não houvesse dúvidas quanto à sua perfeição. E Cristo igualmente foi avaliado 3 vezes, uma por Pilatos, outra por Herodes e outra pelo sumo sacerdote Caifás. E ninguém encontrou nele defeito algum. Depois disso, Cristo foi entregue para morrer na cruz, da mesma maneira que o cordeiro aqui, do sacrifício diário, era entregue para morrer no altar. O altar, portanto, segundo o verso 1, será quadrado, com 2,25 metros, o que equivale a 5 côvados de largura, e 1,35 metros de altura, o que equivale a 3 côvados. E aqui temos 2 números relevantes em relação às medidas do altar. O altar teria 3 côvados de altura e 3 é um número da divindade. Este altar, que seria um instrumento para a provisão do sangue da expiação, aponta para o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvidos na expiação de Cristo. Outro número de destaque em conexão com o altar de bronze, irmãos, é o número 5. O altar deveria ter 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Na cruz, Cristo foi perfurado em 5 lugares, nos 2 pés, nas 2 mãos e no lado onde a lança o transpassou. O versículo 2 diz: faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar. O altar será revestido de bronze. O altar de holocaustos, como aqui está dizendo, era revestido de bronze, metal que na Bíblia é símbolo do juízo divino contra o pecado. Lá em Número 16, do verso 35 ao 39, quando 250 homens se uniram na revolta de Corá, eles se apresentaram com 250 incensários de bronze diante do tabernáculo e foram mortos pela ira divina. E o bronze dos seus incensários foi derretido e usado para revestir o altar de holocaustos. O bronze desse altar é símbolo do sofrimento do Messias, que sofreu o juízo de Deus quando Deus imputou sobre ele o pecado de toda a humanidade. Em cima do altar e em seus 4 lados havia 4 chifres pontiagudos, formando com ele uma única peça. E chifres na Bíblia são símbolos de salvação, força e poder.
Todo aquele que tocasse o altar, irmãos, seria considerado santo. As 4 pontas do altar, então, aqui ao pé da letra, os 4 chifres, conforme o verso 2, serviam de lugar de refúgio. Quem pegasse numa dessas pontas não poderia ser morto por causa de um crime de morte que tinha acontecido por acidente. E essa tradição vai perdurar por muitos anos em Israel. Nós vemos essa referência em Êxodo 21:14, mas lá em 1 Reis, no capítulo 1, versos 50 ao 53, e também no capítulo 2, do 28 ao 34, nós encontramos o exemplo de Adonias e Joabe, os quais, quando ameaçados de morte, correram para o tabernáculo e pegaram das pontas do altar para evitar a morte. Para Adonias, irmãos, os chifres do altar representaram vida, porque Salomão o livrou da morte. Já para Joabe, os chifres representaram morte, porque mesmo apegado a eles, amando de Salomão, ele foi exterminado por Benaia para vingar as maldades que ele havia cometido em Israel como general de Davi. Então, os 4 chifres de altar apontavam para Cristo, da forma como Cristo seria exposto da cruz. Em primeiro lugar, nos chifres do altar, os animais sacrificados ficavam amarrados nas 4 pontas antes de serem mortos. E uma curiosidade é que também na cruz, Cristo foi pregado por 4 pregos pontiagudos antes de morrer na cruz por nós. Os chifres do altar também são aspergidos com sangue da vítima no dia da expiação. E os 4 chifres salpicados de sangue aqui simbolizam as 4 verdades centrais da cruz do Calvário: a redenção, a substituição, a reconciliação e a propiciação. Eles simbolizam também as 4 regiões do globo onde o evangelho, a notícia da cruz, deveria ser pregada, e em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. O versículo 3 diz: faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Irmãos, os utensílios do altar eram feitos de bronze. Eram 5 e eram usados para manusear os sacrifícios e colher as suas sobras. Havia, portanto, como utensílios do altar um coletor de cinzas, as pás, as tigelas, os garfos e os braseiros. O coletor de cinzas aqui era usado para retirar as cinzas do holocausto e para limpar o altar. Conforme Levítico 6, verso 10 e 11, as cinzas do sacrifício também eram usadas na purificação dos pecadores, conforme número 19, verso 17. As pás eram usadas para apanhar as cinzas do altar e levá-las para fora do arraial. As bacias ou tigelas aqui eram usadas para colher e aspergir o sangue da vítima na base do altar. Os garfos eram utilizados para distribuir o sacrifício sobre o altar ou para manuseio das carnes que os sacerdotes cozinhavam nas panelas do tabernáculo. Essa informação você pode encontrar lá em 1 Samuel 2, versículo 13 ao 15. E por fim, nós temos os braseiros ou incensários, que eram utilizados para levar as brasas do altar de bronze para o altar de incenso. Os 5 utensílios apontavam para o quíntuplo ministério da igreja, descrito lá em Efésios 4, 2 ao 6, e anteriormente ele era tipificado no quíntuplo ministério da lei, exercido por Arão e por seus 4 filhos. 5 também, irmãos, corresponde ao número das ofertas levíticas que deveriam ser queimadas nesse altar: o holocausto, a oferta de cereais, a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, conforme Levítico do capítulo 1, verso 7. O número 5, disposto nos utensílios do altar, aponta para Deus manifestando sua graça para redimir o homem através da morte expiatória de Cristo. Os versículos 4 e 5 diz: faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Irmãos, esta grelha era posta ao fundo do altar para sustentar o corpo da vítima sacrificada, e estava no meio do altar.
Tudo isto aponta para a cruz, que foi a grelha que sustentou o corpo de Jesus em seu supremo sacrifício pelo pecado. Assim como a grelha estava no meio dos 3 côvados de altura do altar, também Cristo foi crucificado no meio de 2 ladrões. A grelha deveria ter 4 argolas de bronze nos 4 cantos, e essas argolas deveriam ser funcionais para carregar não somente a grelha, mas também o próprio altar. A posição das argolas não está explícita. Talvez existissem aberturas nos cantos do altar, permitindo que as argolas fossem colocadas. Seja como for, irmãos, o simbolismo aqui é o mesmo. Essas argolas expressam a mesma mensagem proclamada pelas 4 argolas da mesa dos pães da presença e das argolas da arca da aliança. Versículos 6 e 7 diz: faça varas de madeira de acácia para o altar e revista essas varas de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar quando este for carregado. As varas também eram de madeira de acácia e eram utilizadas para carregar as 3 mobílias mais importantes do tabernáculo e deveriam ser encaixadas, irmãos, nas argolas de cada uma dessas 3 peças, na arca da aliança, no altar de incenso e no altar de holocaustos, para facilitar a mudança do tabernáculo pelo deserto. Esses eram os 3 objetos mais importantes lá do candelabro, que eram e simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os quais, embora propiciem a salvação do homem, não pertencem a este mundo. Essas varas também simbolizam as peregrinações, as caminhadas e jornadas de Israel pelo deserto rumo à terra prometida e apontam para o fato de que Cristo e sua igreja são peregrinos e forasteiros deste mundo. Lá em Miqueias capítulo 2:10, o Senhor diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Em Hebreus capítulo 13, verso 14, diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a vindoura. E as varas também se referem à sustentabilidade da obra de Deus, que é posta como responsabilidade sobre os ombros dos obreiros que levam a mensagem do Evangelho por onde quer que são enviados. Lá no versículo 8 diz: faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. O altar de sacrifício deveria ser oco. Significa que não deveria haver nenhuma placa na parte interior, o que facilitaria para que fosse erguido do chão através de varas para que as cinzas dos sacrifícios queimados pudessem ser removidas e levadas para fora do arraial, para o lugar determinado para as purificações. Este ato, irmãos, por si só aponta para o Senhor Jesus Cristo, que quando foi removido do madeiro amaldiçoado, seu corpo, representando o altar, foi colocado num lugar limpo, num sepulcro no qual nenhum homem havia ainda sido colocado, lá no sepulcro de José de Arimateia. Assim como as cinzas eram levadas para fora do acampamento, Cristo também sofreu fora das portas da cidade, conforme Hebreus 13:11, do verso 11 ao 13, e nos diz que os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. As cinzas removidas por baixo da grelha, portanto, indicavam que o sacrifício havia sido oferecido e que a obra da expiação havia sido consumada. E lá em Hebreus, capítulo 9, versos 13 e 14, diz que se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui no versículo 9, nós começamos a ver, portanto, a conclusão do tabernáculo, onde Deus ordena a construção do pátio, que seria o resumo de toda a obra do seu santuário. Aqui dos versículos 10 ao 15, nós temos a informação de que o altar ao redor do tabernáculo ao redor do tabernáculo deveria haver um pátio externo, formado por longas cortinas de linho finíssimo.
E Deus ordena que nos 4 cantos do pátio, em toda a sua extremidade, essas cortinas sejam apoiadas por colunas de madeira de acácia revestidas de bronze. No lado sul e no lado norte, as cortinas deveriam ter 45 metros de comprimento e seriam sustentadas por 20 portes e 20 bases de bronze. Os ganchos dos portes e os suportes das cortinas seriam de prata. Os versículos 12 e 13 dizem que o pátio nos lados oeste e leste teriam 22 metros e meio de largura e para sustentarem as cortinas haveria 10 portes e 10 bases. Em cada uma dessas colunas haveria acabamentos e ligamentos de prata em que seriam afixadas as cortinas. Sendo assim, irmãos, para facilitar o nosso entendimento, podemos dizer que o pátio, também chamado de os átrios do Senhor, era um grande cortinado de linho fino branco, sustentado por 60 colunas de madeira de acácia e revestido de bronze. Suas bases eram sustentadas por encaixe de bronze e no topo de cada uma dessas colunas havia 60 coberturas de prata em forma de coroa. Quando alguém se aproximava do tabernáculo, a primeira coisa que avistava era este grande muro branco, feito de linho fino, medindo 100 côvados de comprimento, que na nossa medida corresponde a 45 metros, por 50 côvados, 22,5 metros, e de largura, né? E também 2,20 metros de altura. O muro de linho fino funcionava, portanto, como uma separação entre Deus no tabernáculo e o homem pecador do lado de fora. Assim, a função do pátio era impedir qualquer aproximação ilegal ao tabernáculo de Deus. O pátio era aberto para todos os israelitas que quisessem prestar culto, mas os gentios que não fossem da comunidade de Israel eram proibidos de adentrar o recinto. Os versículos 16 diz que na entrada do pátio haveria uma cortina também chamada de véu ou reposteiro, medindo 8,80 metros de comprimento por 2,20 metros de altura. Esta cortina seria feita de linho fino, bordado nas cores branco, azul, púrpura e vermelho, que nós já estudamos, e ninguém podia entrar no santuário por outro lugar a não ser por esta porta, do mesmo modo que ninguém pode se aproximar de Deus se não for mediante a justiça de Cristo, que é o único acesso que conduz o homem até a presença de Deus. As medidas da área externa do pátio do tabernáculo, irmãos, deveria ser 100 por 50 côvados. Isso significa que o perímetro do pátio correspondia a 300 côvados. O linho fino que formava o muro de separação tinha 5 côvados de altura. Assim, a área delimitada pelo linho das cortinas externas era de 1.500 côvados quadrados. 5 côvados vezes 300. E o número 1.500, então, tem um sentido profético do período de tempo aproximado da dispensação da lei. A lei foi dada a Moisés, e entre Moisés e Cristo há cerca de 1.500 anos. E estes 1.500 anos representam a dispensação da aliança da lei, e o pátio externo refere-se então à dispensação da lei e tudo o que ela envolve. E no versículo 20, aqui nós temos a informação de que o Senhor determinou a construção também, a confecção do azeite para o candelabro de ouro. E a ordem é para que os filhos de Israel trouxessem um melhor azeite para que as 7 lâmpadas do candelabro fossem acesas todas as tardes, para que houvesse luz na casa de Deus. O versículo 21 diz que Arão e seus filhos deveriam colocar o tabernáculo de ouro o candelabro de ouro, antes do véu de separação do Santo dos Santos, que separa a arca da aliança dos demais utensílios do santo lugar. O azeite deveria queimar desde a tarde até pela manhã na presença de Deus, como um estatuto perpétuo. Em outras palavras, nunca poderia faltar luz na casa de Deus. Cristo disse aos discípulos: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas vós também sois a luz do mundo. E não se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no castiçal, para que todos os que entram na casa possam contemplar a luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Todos os homens que adentram a casa de Deus devem ver a luz de Cristo resplandecendo na vida de cada membro da sua igreja. Chegamos aqui, portanto, irmãos, ao final do capítulo 27. Espero que os irmãos tenham compreendido as mensagens sobre o altar e o pátio, e também algumas especificações sobre o castiçal. E nos próximos capítulos nós daremos mais detalhes acerca de cada um deles. Então, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E espero os irmãos do capítulo de número 28 para que nós possamos estudar com mais detalhe a consagração dos sacerdotes e também entender o processo de escolha e de convocação dos homens para o sacerdócio levítico. Deus vos abençoe em nome de Jesus e até a próxima leitura bíblica diária. Deus vos abençoe.